Como passar pelo divórcio? Estou aqui abordando esse tema 9 anos, quase 10 anos depois do meu divórcio. Bom, eu fui casada com o meu primeiro e único namorado. E esse relacionamento durou 23 anos. Olha quanto tempo. Só que chegou num momento em que eu cresci, eu evoluí, eu mudei, ele também. E eu comecei a olhar para direções diferentes. E como que uma pessoa de 14 anos que inicia uma relação pode permanecer igual, com as mesmas ideias, ideais, sonhos, objetivos e olhando para a mesma direção aos 36? Dificilmente isso acontece, a não ser que os dois mudem, modifiquem e continuem, permaneçam olhando para a mesma direção, mas não foi o que aconteceu comigo, né? Eu comecei a modificar, na verdade, a gente nunca olhou para a mesma direção. E aí quando me relacionei, me casei, iniciei essa relação com o meu ex-marido, hoje, depois de terapeuteada, depois de passado por todo um processo de autoconhecimento, entendo perfeitamente porque eu me permiti ser escolhida por ele. Inclusive, em um dos meus podcasts, eu tenho um canal no Spotify chamado Melhor de Mim, por Lu Pinheiro. Se você quiser dar uma procurada lá, eu falo exatamente isso, que eu fui escolhida, não escolhi. Eu não quero mais ser escolhida, eu quero eu escolher. Mas eu me permiti ser escolhida por ele porque a minha autoestima era péssima. Né? Eu vinha de uma casa onde o relacionamento dos meus pais era extremamente furado. A minha mãe, enfim, não tinha uma boa vivência familiar, acabou se casando com meu pai com 16 anos, me teve aos 17. Ou seja, eu vim de um lar onde não havia uma estrutura, enfim, uma vivência muito de exemplo, sabe? Que me possibilitasse uma estrutura emocional boa. E eu tive um problema, eu não gosto de falar muito sobre isso, mas eu tive um problema com uma pessoa 20 anos mais velha que eu, quando eu tinha 12 anos de idade, 12 para 13 anos. Eu fui abusada sexualmente, isso mudou toda a minha estrutura emocional. A minha autoestima degringolou, eu comecei a desenvolver a partir daí depressão, mas eu não sabia que era depressão. E quando eu fui escolhida por este outro homem, que se tornou meu marido, com 14 anos de idade, 10 anos mais velho que eu me permiti ser escolhida. E eu lembro que quando eu me casei, eu falei com a minha mãe, poxa mãe, a minha mãe perguntou, tem certeza que é ele? Vocês são tão diferentes. Tava muito na cara, gente, que a gente era muito diferente. Totalmente diferentes, tudo diferente, assim, gostos, vontades, modos, enfim, tudo. E aí eu falei assim pra ela, mas mãe, se não for ele, vai ser quem? Quem vai me querer? Autoestima destruída. E aí, quando eu disse isso, eu já tinha 20 anos, eu me casei com 20 anos, ou seja, dos 14 aos 20. Na verdade, ele me criou, né? E aí ela fez assim, outra tão despreparada quanto eu, uma vivência péssima, uma mãe narcisista, sofreu vários abusos na infância, casou muito jovem com um homem que não a valorizava, que era meu pai, amo meu pai, foi um excelente pai, mas não soube ser um bom marido, também porque não vivenciou uma estrutura familiar coesa. Ou seja, vocês estão vendo como que vem de geração em geração esses problemas familiares que causam rombos nos corações, e aí a gente vai perpetuando de lar em lar, de família em família, dores passando de geração por geração. E aí meu pai não soube ser um bom marido para minha mãe. E a minha mãe foi uma excelente mãe mesmo com todos os bloqueios e traumas que ela teve. Na medida do possível, lógico. E ela não soube me direcionar naquele momento, naquela fala. Mas também não daria. Eu tava me arrumando, me vestindo de noiva dentro do quarto com ela. Que decisão eu poderia tomar, né? Desistir de um casamento na porta da igreja, praticamente. E me casei. E aí eu fui viver a vida dele. Os sonhos dele, que ele disse que eram nossos. As vontades dele, que ele disse que eram nossas. Fui fazer a faculdade que ele escolheu pra mim. Passei numa federal. Sempre fui muito esperta, muito inteligente, muito ágil, muito esforçada. E passei numa federal. Fiz pós-graduação. Passei em 2 concursos. E só que eram os concursos que ele escolhia. Ele escolheu meu concurso, ele escolheu minha faculdade. Eu queria psicologia desde sempre. Ele nunca permitiu, porque ia ter muito homem misturado, sabe?
muito homem, não era bom pra mim. As roupas que eu usava também não eram muito boas. Tinha que ser as roupas que ele escolhia, do jeito que ele escolhia. Enfim, hoje, Lu, tenho total entendimento com essa nosso avanço, né, na vida da mulher e tudo mais, na história da mulher. Eu entendo perfeitamente que isso era um relacionamento totalmente abusivo. Não o culpo, é estrutural, né? Isso estava e nós vivíamos um contexto dentro de uma religião. Éramos cristãos, hoje não sou mais, não tenho religião nenhuma, mas na época éramos cristãos e vivíamos dentro daquilo que o homem era o cabeça, a mulher era extremamente submissa, a ponto de obedecê-lo e não ter as vontades, não era dona do próprio corpo, o homem era o dono do corpo da mulher. Eu vivi debaixo dessa visão, dessa tendência, e ele escolhia tudo pra mim, e eu, como uma boa mulher, submissa a Deus, temente a Deus, o obedecia em todas as decisões, tanto da minha faculdade quanto da minha pós-graduação, os empregos que eu tive. E aquilo, com o passar dos anos, foi me emudecendo, me adoecendo, entristecendo. E eu já tinha depressão, mas eu não sabia que era. Eu fui amofinando, porque aos 36 anos, eu fui percebendo que eu olhava pessoas viajando para fora do país, fazendo cursos, estudando, dando palestras, e meu olho brilhava. Eu falava, era isso que eu queria. E eu falava, amor, vamos para São Paulo. Eu vi um curso. Ele, para quê? Não, tá doido? Eu falei, então deixa eu ir. Deixa eu ir. Não, sozinha você não vai não. Eu, hein? Meio de monte de macho, pra quê? E eu recebia bolsas, convites, porque eu sempre fui muito desenvolta para falar. Eu sempre tive o dom da palavra. Eu pegava, tanto que eu pregava nas igrejas, eu pregava nas igrejas, eu enchia a plateia, eu fazia semanas de orações e lotava, dava 100, 200 pessoas para me assistir todas as noites. Eu sempre tive essa desenvoltura, o dom da palavra. E eu recebia por conta disso convites, bolsas em São Paulo, cursos, não sei o que. Ele nunca me permitiu ir, porque isso ia acabar de destruir o nosso casamento. Oh meu Deus, peraí que eu derrubei minha garrafa d'água. Isso iria destruir o nosso casamento, e uma mulher sábia, ela edifica a casa, né? Ela não pode destruir o casamento querendo o próprio caminho, porque é muito feio eu ir palestrar, eu falar para mulheres, que sempre foi meu sonho, falar para mulheres, ajudar mulheres, e nunca me foi permitido. Então isso começou a me adoecer, eu comecei a perder a admiração, tardiamente, né? Mas comecei a perder a admiração por ele, porque eu comecei a vê-lo mais como um homem que me privava. Eu não podia jantar fora porque era caro demais, eu não podia viajar porque era caro demais, eu não podia fazer nada porque era caro demais. Então, quando eu me divorciei, ninguém acreditou. Ele mesmo, quando eu pedi o divórcio, não acreditou, porque eu adoeci. E eu cheguei à conclusão que ou era eu ou ele, ou era eu ou nada, porque eu iria morrer, porque eu estava adoecida, estava extremamente magra, deprimida, numa crise depressiva gigantesca, e eu não estava mais conseguindo levar aquele casamento adiante. Tentamos terapia de casal, mas era algo que era a minha estrutura gritando, sabe? Era eu querendo dizer, vai viver o que você tem para viver, essa não é você. E de fato, eu andava dentro de casa, eu não sentia que aquela era a minha casa. Eu me olhava no espelho e parecia que eu era um boneco. Não parecia que era a Lu, sabe? Eu não me sentia eu. E aquilo foi me arrancando dia após dia, o brilho, o vício. Eu persisti muito tempo, mas 23 anos, né? E não deu mais. Com 20 anos de relacionamento eu comecei a despertar. Com 23 anos, foram 3 anos lutando, conversando, exigindo. E nada mudava, nada mudava. Ele continuava podando as minhas asas. E eu resolvi voar sozinha. E aí todo mundo esperava que eu fosse me quebrar a cara, me dar mal. Ele mesmo falou isso pra minha mãe, que a vida que eu queria viver era uma vida de rico, e ele queria ver como que eu ia viver a vida de rico sozinha. E eu me separei. E eu, como que eu vou dizer? Desabrochei. As minhas asas cresceram, as minhas pétalas ficaram lindas.
E eu lembro que na semana que eu me separei, eu já me mudei para um outro apartamento. E na outra semana eu comecei a faculdade de psicologia e ele bateu na minha porta. Tem certeza que você tem que fazer essa faculdade? Porque eu acho que não é um bom momento. Olha, não é mais uma decisão sua, é uma decisão minha. E eu fui. E você sabe que foi a melhor decisão que eu tomei? Porque hoje eu vivo e respiro a psicologia. A psicologia me deu voz, me deu entendimento e a partir da minha separação eu mergulhei num processo de autoconhecimento autodidata. Eu comprei livros, eu li, lógico, fiz terapia, passei por vários profissionais, terapeutas, psicólogos e cada um deles contribuiu muito pro meu crescimento, pro meu aprofundamento psicológico, emocional. Mas foi a partir da separação que eu ganhei vida. Então eu resolvi fazer esse vídeo, talvez você esteja aí no limbo. E olha, meu marido nunca me bateu. Nunca gritou comigo na frente das pessoas. Nunca me desrespeitou na frente das pessoas. Mas ele me podava. Ele me tolhia. Ele me colocava dentro da caixinha que ele queria que eu estivesse. Só que eu cresci e a caixinha dele já não cabia mais. E eu preferi sair da caixa. Hoje a Lu é totalmente fora da caixinha. Talvez você esteja passando pela mesma situação. Esteja se sentindo comprimida, sugada, sofrida. Eu não estou falando que todos os casamentos são assim. O meu foi assim. E talvez o seu também. Afinal de contas, como que uma menina de 14 anos ia escolher bem escolhida uma pessoa para o resto da vida, não é verdade? Então, hoje, eu quero escolher. E eu estou escolhendo. Por enquanto, eu estou escolhendo a mim. Não escolhi ninguém ainda. Vários, não foi falta de opção. Eu namoro, eu testo pessoas, eu vejo. Mas eu tô vendo que ainda não escolhi, de fato, alguém. Eu não quero errar, sabe? Eu não tenho mais tempo pra perder, né? Já perdi 23 anos. Perdi 23 anos. Não quero mais perder tempo. A partir de agora eu quero voar e cada vez voar mais alto. Então talvez você esteja aí pensando, por que permanecer aqui? Agora, deixa eu te fazer uma outra pergunta. Por que não voar? Por que não sair da caixa? Você já conversou? Você já viu? Você já percebeu que não há mudança? Você já deu todas as oportunidades? Que tal dar uma oportunidade para você? Para sair dessa caixa e viver o que há para ser vivido. E desde então, fiz minha faculdade, fiz minha pós-graduação, estou terminando meu mestrado, apresento meu mestrado esse ano. Em abril faço a minha inscrição para o doutorado, tudo numa universidade federal que ele tinha tanto medo que não me permitia. E estou lá na Universidade Federal. Estou estudando muito, lendo todos os livros, viajando muito, já conheci 3 países, já fiz várias viagens nacionais, internacionais, dentro desses 3 países. E tô feliz. Hoje eu chego na minha casa, no meu apartamento de frente pro mar, que ele fala que não dá pra viver vida de rico. E eu me sinto em casa. Hoje eu compro, vendo meu carro, decido por outro carro, decido que lugar que eu vou, passei meu aniversário agora, em dezembro do ano passado, de 2025, em Miami, porque eu quis, comprei uma passagem e fui passar uma semana em Miami para comemorar meu aniversário. E antes eu não conseguia comer uma comida japonesa porque ele achava que era caro demais e ele não tinha dinheiro para me dar para isso. Para as motos, jet skis, terrenos, ele tinha dinheiro, mas para mim a comida japonesa não. E aí eu decidi que eu queria ter dinheiro porque eu quisesse. Eu queria estudar o que eu queria. Eu queria viver o que eu queria, sabe? E eu tô vivendo. E vim com a minha voz trazer, dizendo que a vida pós-divórcio. Pronto, esse vai ser o tema desse vídeo. A vida após o divórcio. E você pode viver a sua. Eu me separei aos 36, hoje eu tenho 45 anos, estou muito feliz. Quase 10 anos separada. E eu me pergunto por que eu não me separei antes. Porque aquele relacionamento me colocava em caixinhas muito pequenas, que não me cabiam. E hoje eu não tenho caixa, eu tenho asas. E eu vim aqui para te ajudar a ter asas também. Se você tiver dificuldade com isso, me procure. Eu vou botar o link aqui embaixo do meu Instagram. Me procure no meu Instagram, ou coloca aqui no comentário, eu vou te responder. Faça sessões de terapia. As terapias me ajudaram muito. Você precisa passar por um processo de autoconhecimento em que você saiba o seu poder, em que você saiba o seu potencial. Para que você veio a este mundo? Eu vim para este mundo para falar para você, para mulheres. Esse é o meu papel. Eu vim aqui para poder tirar várias das caixinhas e aprenderem
O que elas vieram fazer nesse mundo? Eu já descobri o meu propósito desde sempre, mas agora estou exercendo ele. Eu fui impedida lá atrás e agora eu estou vivendo. E então, me procure, faça terapia. Aqui também tem, vou deixar um link para vocês do meu livro, que são 10 passos que me tiraram inicialmente da minha primeira crise depressiva. E eu coloquei ele todo num livro. Hoje ele virou e-book, o físico está esgotado, mas eu transformei ele no e-book e tá aqui por apenas R$19,90. O link tá aqui, é só você comprar, fazer bom proveito. E tem também o meu canal do Spotify, eu já falei aqui, né? O Melhor de Mim, por Lu Pinheiro. Vai lá, ouve. Eu coloco 2 episódios por semana pra você me ouvir. São reflexões muito ricas, muito gostosas. De mulher pra mulher, só não é Marisa. Piada sem graça. Mas enfim, espero ter te ajudado. Sai dessa caixinha. Vai voar. O mundo é muito grande, tem muita coisa boa pra você. Um beijo. Tchau.